Alô, boa tarde. Eu sou o Arthur, estou no segundo ano do BCC. A aula de hoje é sobre gráficos, a gente vai começar vou introduzir uns conceitos, tá? Passar uma primeira coisa importante de gráficos aí. Bom, vou começar definindo o gráfico, né, no sentido mais... Primeiro no sentido mais intuitivo. A gente vai pensar num desenho, geralmente a gente representa como círculos e pontos, né? E a gente vai conectar esses círculos e pontos ou não por linhas contínuas. Basicamente isso, um gráfico. Então, isso aqui é um exemplo de um gráfico, beleza? A gente tem aqui 8 círculos, né? E tem essas conexões aí, alguns estão conectados por uma linha, outros não. Essa, para mim, é a maneira mais intuitiva de pensar no gráfico. E isso aí pode representar vários tipos de problema, né? Esse tipo de estrutura aí. Essa definição formal para esse tipo de gráfico, né? Então, o gráfico é basicamente dois conjuntos. Vai ter o conjunto V, que é o conjunto dos vértices, que são essas bolinhas, né? O conjunto E, que é o conjunto das arestas, que são essas linhas que conectam as bolinhas. Então é isso. Nesse caso aqui a gente tem 9 vértices, né? Se eu não coloquei errado. Aqui os nomes dos vértices, né, são os elementos do conjunto, que são os números de 1 até 9, que é mais comum. E eu coloquei aqui, né, ver alguns dos vértices, essas aqui são as arestas, vocês podem checar, né? São essas exatamente as arestas que estão aqui. Beleza? Esse tipo de estrutura pode representar vários tipos de problemas, né? Então a gente pode pensar que cada vértice é uma pessoa e que as pessoas estão ligadas se elas são amigas, por exemplo, elas se conhecem e tal. Ou a gente pode pensar que são cidades e que essas arestas são esperadas que podem existir ou não. Então a gente vai geralmente usar o gráfico para representar algum tipo de problema nesse formato. Essa definição aí formal, mais matemática, ela não é, assim, não representa todo tipo de gráfico, na verdade, né? Se apresenta gráficos simples, essa definição aí do conjunto, né? A gente está apresentando só gráficos que são simples e não direcionados. Simples eu quero dizer que não pode ter aresta dupla ou self-loop. Eu vou explicar o que é aresta dupla ou self-loop quando eventualmente acontece. Um gráfico com aresta dupla seria um gráfico que tem alguma coisa assim. Isso aqui seria um gráfico com aresta dupla, tem 3 vértices, esses 2 vértices conectados por 2 arestas. Se você olhar para essa definição, como o conjunto das arestas é um conjunto, ele não pode repetir elemento, né? Então não tem como ter aresta dupla nessa definição formal aí. E self-loop seria uma aresta assim, que liga o vértice dele mesmo. Então, também nessa definição não encaixa esse tipo de situação. Normalmente esse tipo de situação não é permitida. Então, enfim. O que poderia ter também aresta direcionada, né? Seria um caso assim. Cada aresta, na verdade, ela tem uma direção. Nessa definição aí não pega esse tipo de gráfico, né? Que as arestas têm direção. Então, essa definição aí não é adequada para todos os tipos de gráficos. Eu não vou usar outras definições, porque acho que não é importante. É mais importante como esse gráfico é dado, né, num problema de informática, que geralmente é dado nesse formato aqui. Então, ele geralmente é dado com N, que vai ser o número de vértices do gráfico, M, que é o número de arestas do gráfico, e a lista dos pares, né? Então aqui o V1 seria tipo, que tem uma aresta ligando os vértices o 1 e V1, e assim por diante até o M e VM, que seriam todas as arestas do gráfico. E essa maneira de dar o gráfico, ela já está cuidando de todas as variantes que a gente falou aqui, beleza? Então, sei lá, se tivesse aresta dupla, eu podia só dar a mesma aresta 2 vezes, se tivesse self-loop, eu podia só dar o mesmo vértice 2 vezes. E assim por diante. Outra coisa que poderia acontecer, né, que eu não citei, é que às vezes aparecem gráficos com peso nas arestas, né? Então uma coisa tipo
Então, uma coisa aqui nesse tipo assim, né? Que seria o gráfico com essas arestas aí e botar os pesos nas arestas. A gente sempre vai usar gráfico para modelar o problema, né? Então, como ele vai depender muito do problema, então você vai ter que ler o enunciado lá e interpretar qual tipo de gráfico que a gente vai estar lidando. A gente vai lidar hoje mais com gráficos simples, então você tem arestas duplas e 6 subgrupos. Gráficos não direcionados, então as arestas vamos supor que não tem direção nenhuma. E sem peso nas arestas também. E eu vou falar um pouco de outro, mas bem pouco mesmo, assim, eu vou focar muito mais nesses gráficos assim. Tá aqui tudo bem? Beleza. Aqui o exemplo, né? Aquele exemplo que eu tinha mostrado lá antes. E aqui uma maneira que esse propósito gráfico podia ser dado, né? Aquela primeira linha ali, 9 e 12, seria o 9 é um número de vértices, que a gente vai sempre supor que é de 1 até n. Os números dos vértices são os números de 1 até n. N, que é o número de arestas, tem 12 arestas nesse gráfico aí. E aí a gente tem todas as arestas, né? Então, 1, 2, porque o vértice 1 está ligado ao vértice 2, 2, 3, porque o vértice 2 está ligado ao vértice 3, 4, porque o vértice 4 está ligado ao vértice 1 e assim por diante, né? Coisa importante de perceber é que o desenho do gráfico não muda o gráfico, né? Então, eu podia pegar um vértice e botar um pouquinho assim para o lado, que esse é o mesmo gráfico, só importa as conexões e tal. E é isso. Tá, outra definição importante, né? Para quem a gente vai usar os gráficos, né? Normalmente a gente vai estar olhando atrás de caminhos e ciclos de gráficos, né? Em particular. Eu acho que as definições são razoavelmente intuitivas pelo nome, né? Um caminho é uma sequência de vértices. Então, eu coloquei V1, V2 até VK, seria um caminho com K vértices, né? Tá, cada par de vértices consecutivos está ligada por uma aresta. Eu também posso pensar em sequências de arestas, na verdade, em vez de pensar em sequências de vértices, caso tenha aresta dupla assim, que aí faz diferença. Ciclos, bom, vou mostrar aqui o desenho, eu acho que é melhor. Então, nesse caso, nesse gráfico aqui, a gente teria um caminho que eu coloquei 2, 3, 4, 1, né? Então, 2, 3, 4, 1 é um caminho. 8, 7 é um caminho também, aqui, né? Também de uma aresta só. Ciclos são também, né? Eu acho que é razoavelmente fácil de imaginar o que significa um ciclo, né? Seria uma sequência de vértices que volta para o começo, né? Então, é como se fosse o caminho que o último vértice liga no primeiro vértice. Então, aqui eu coloquei 6, 8, 9, é um ciclo, né? 6, 8, 9, aqui tem 3 vértices. 2, 3, 4, 1 também é um ciclo. 2, 3, 4, 1, fecha com o ciclo. Eu falei que faz diferença. Assim, se você puder, essa dupla, também esse exemplo que eu coloquei aqui na lousa, você poderia ter uma situação do tipo. Para aquela definição ali como sequência de vértices, né, você teria um caminho só, 1, 2, 3. Se você pensar como sequência de arestas, você pode ter 2 caminhos, né, que é essa aresta aqui e essa aresta aqui, AB ou AC. Né? Então a gente vai depender também do problema, tá? Você tem que ler o problema e interpretar o que é um caminho. Se os caminhos que o problema fala geralmente são caminhos de vértices, caminhos de arestas, né, mas basicamente isso. Quando eu falar às vezes eu vou falar do comprimento de um caminho, né? Então, o comprimento de um caminho, normalmente eu vou interpretar como sendo a quantidade de arestas do caminho. Então, o caminho 2, 3, 4, 1 tem comprimento 3, tem tamanho 3, alguma coisa assim, né? 2, 3, 4, 1 tem 3 arestas. Quando eu falo do comprimento do tamanho de um ciclo, eu geralmente estou falando do número de vértices ou do número de arestas, que é igual, né? Que é um ciclo de fecha. Então, por exemplo, 6, 8, 9 tem 3 vértices, 6, 8, 9 tem 3 arestas. Né? Então, quando eu falo do tamanho de um ciclo, é isso. Quando eu falo do comprimento do caminho, do tamanho do caminho, é isso. Beleza, gente? Tá aqui tudo bem? Beleza. Bom, tá. A gente viu como ele vai ser dado, né, no problema. Então ele vai ser dado como geralmente uma lista de arestas. Mas como eu vou armazenar esse gráfico, né, no computador? Né?
Bom, uma maneira de armazenar é direto com uma lista de arestas, né? Então, eu posso guardar, por exemplo, 2 vetores e para cada vetor eu vou colocando justamente quem são os pares dos vértices, né? Ou uma lista de pares, por exemplo, uma lista de pair. É uma maneira de armazenar gráfico. Gastar ODM de memória, né? Porque eu vou, para cada aresta eu vou guardar dois inteiros. Então, a quantidade de memória seria ODM. Aí, ali acho que eu coloquei errado, tá? Qualquer operação que só ODM de tempo. Então, imagina, por exemplo, se eu quero saber, dado o vértice V, se o vértice é o vizinho V. Eu vou ter que iterar por todas as arestas para checar. Então, isso... Armazenar o gráfico como lista de arestas, em geral, não é bom. A gente pode até ter lista de arestas ali, mas se eu for maneira de armazenar, não costuma ser legal, não. Bom, mas ali é ODM de memória e ODM de tempo, tá? Às vezes também pode ser ODM de tempo, depende da operação que você quer fazer. Não vou me estender muito porque essa é uma maneira boa de guardar em geral. A maneira que é razoavelmente adequada, dependendo do problema, é guardar com uma matriz de adjacências. Então, a gente vai criar uma matriz, R por N, e a gente vai marcar com 1 se a entrada IJ da matriz, a gente vai marcar com 1 se o vértice for vizinho do vértice IJ. Com o vizinho aqui eu quero ter uma aresta com 2, né? E com 0 caso contrário. Beleza? Então, aqui vou ter um exemplo, né? Esse gráfico aí, 1, 2, com 3 vértices, né? Com 2 arestas. A matriz de adjacência seria isso aqui, né? Se eu não terminar. Porque o vértice 1 está ligado com o vértice 2, então tem que ter um aqui. O vértice 2 está ligado com o vértice 1, então tem um aqui. O 2 está ligado com o 3, tem um aqui. O 2 está ligado com o 3, tem um aqui. E o resto é 0. Em particular, né, se tivesse, como não tem self loop, a diagonal principal assim tem 0, coisas assim. É uma maneira de guardar o gráfico, né? Tudo bem? Alguma questão? Bom, essa é uma maneira um pouco melhor que a outra. Guardar ODM N quadrado de memória, né? Porque você precisa guardar a matriz N por N. Para N quadrado inteiro, né, em geral. Uma coisa boa é que se eu quero ver se uma aresta IJ existe, eu posso só olhar na entrada da matriz, né? Então fica de 1 para você verificar se uma aresta existe. Agora, se você quiser passar por todos os vizinhos no vértice, como for, por exemplo, vai ter que ser ODM, né? Porque você vai ter que olhar toda aquela linha da matriz. Então, essa maneira é boa, essencialmente para checar a existência de aresta. Tem algumas outras utilidades, mas acho que não é a maneira mais, também, a melhor maneira de guardar. Principalmente por causa do N quadrado de memória, tá? Porque geralmente os programas eles vão ter, sei lá, 100 mil vértices, alguma coisa assim. Porém, até 100 mil vértices, 100 mil quadrado é muita memória, não daria para guardar. Também cada operação você tem que ter em ODM também não é bom, em geral. Porque se você quer, por exemplo, para todo vértice, você vai ter que fazer o ODM quadrado de operações, né? Então, é uma maneira boa, mas não é mais popular, assim, termo de maratona. E essa é a maneira campeã que a gente usa por 4 vezes, que é a lista de adjacências. Que a ideia é, para cada vértice, eu vou armazenar a lista do vizinho dele. Então, por exemplo, nesse gráfico que eu coloquei aqui, né, a lista de adjacências do 1 é só 2, porque o 1 só tem o 2 como vizinho. A lista de adjacências do 2 é o 3 e 4, porque o 2 tem 3 e 4 como vizinhos. A lista do 3 é 2 e 4, porque tem o 2 e 4 como vizinhos. E a lista do 4 tem o 2 e 3, são dois vizinhos dele. Então, essa é uma maneira de armazenar, né, o gráfico. Por que essa maneira é boa, né? Primeiro que eu vou gastar de N mais N de memória. Por que gasta N mais N de memória, né? Eu vou explicar um pouco mais pra frente, porque é isso, mas fica bem mais pra frente, na verdade. Mas o de N tem que gastar, porque né, cada vértice, né, então eu preciso de N espaço de memória. E se você somar esses tamanhos, né, assim, você não precisa de uma lista muito grande para cada vértice, né? Você só precisa, as listas de cada vértice precisam ter a quantidade de vizinhos do vértice. O tamanho da lista precisa ser esse. E se você somar todos os tamanhos, eu vou mostrar mais pra frente que isso vai dar 2 vezes o número de arestas. N, né? Então vai dar 2N.
Então, a quantidade de espaço que você gasta é O de n mais m. Isso aqui não usei muito, mas, sei lá, se você ordenar as listas, né, pegar cada lista e você ordena elas, você pode checar se um vértice está numa lista com custo binário. Né? Então, você pode fazer uma de log n, caso você queira, né, com a custo binário em uma lista de adjacência específica. E você, se você quiser, por exemplo, passar por todos os vizinhos de um determinado vértice, você consegue só fazer um for da lista de adjacência do vértice e isso gasta O de deg de V. O que é deg de V? Deg de V é o grau do vértice. O que é o grau do vértice? O grau do vértice é quantos vizinhos ele tem. Então, nesse exemplo aqui, né, o vértice 1 tem grau 1, o vértice 2 tem grau 3, o vértice 3 tem grau 2, o vértice 4 tem grau 2. Então, é claro, né, que o tamanho de cada lista é justamente o grau do vértice. E a soma dos graus dos vértices é exatamente igual a 2 vezes o número de arestas. Eu vou provar isso aqui um pouco mais claramente, no vacinador, como que isso acontece. Né? Isso vale inclusive se você estiver trabalhando com self-loop, isso é tudo que eu não tenho certeza, mas com essa também vale. Não, tudo também vale. Tá, então eu vou demonstrar um exemplo aqui, né, para ser mais rápido. Bom, imagina que eu quero somar os graus de todos esses vértices aqui, né? Então eu posso pensar que o grau do vértice é quantas arestas saem desse vértice. Então o grau desse vértice aqui é 1, por exemplo, né? Então, sei lá, 1 porque tem essa aqui. O grau desse vértice aqui é 3. Né? Então, o grau desse vértice aqui é 4, né? Então vai ficar assim. O grau desse vértice aqui é 2. O grau desse vértice aqui é 1. E o grau desse último vértice aqui é 1. Eu fiz isso a respeito para cada vértice. Eu fiquei bem pertinho dele, na aresta dele. E a soma dos graus, dos vértices, é justamente a quantidade de riscos vermelhos que eu fiz. Só que cada aresta está com 2 riscos vermelhos. Então a quantidade de riscos vermelhos é exatamente 2 vezes o número de arestas. Beleza? Então, de fato, né, a soma dos tamanhos das listas é 2n, por isso que a quantidade de memória é O de n mais n. Além disso, se para cada vértice eu quiser passar por todos os vizinhos dele para fazer alguma coisa, vou gastar no total O de n mais n, O de n, alguma coisa assim. Em geral, o m não é muito grande, porque como ele vai ter que te dar todas as arestas, né, numa lista, o m não pode ser muito grande, senão você não consegue nem ler o gráfico inteiro. Aqui eu dei um exemplo de um código aí, né, de como você leria o vértice com uma lista de adjacências. Então, o que eu fiz aqui nesse código, primeiro eu declarei a lista de adjacências, né, ali fora da minha linha 6, ADJ. O jeito que eu fiz ali é um array de vectors, né. Eu estou usando o vector porque o vector ele tem o tamanho dinâmico, né? Como eu quero cada vértice tenha a lista de adjacências de um vértice tem um tamanho fixo, né, que é o grau do vértice. É bom que sejam vetores cujo tamanho pode alterar, né? E beleza. Aí normalmente na entrada, né? Não é a única maneira, mas é a maneira mais comum de se dar um vértice. Que é te dar o n e o n, né? Então vai te dar o número de vértices e o número de arestas primeiro, que nem naquele exemplo que a gente tinha feito antes. Aí você vai
em seguida você vai ter tipo M', geralmente, que são as linhas que vão descrever as arestas. Então, nesse caso aqui, eu vou ler uma aresta específica, que ela dá por dois vértices U e V, eu vou ler o V aqui. Aí eu coloco o V na lista de adjacências do U, coloco o U na lista de adjacências do V. E aí no final, né, nesse for aí, quando a gente vai dividir todas as arestas, aquela você vai ter a lista de adjacências de cada vértice completinha, e aí você faz o que você precisa fazer dependendo do programa. Você pode também, se quiser, né, como eu falei, se você precisar, fazer aquela coisa que eu falei do log, né? Se você quiser muito checar a existência de arestas no log n, você pode já, depois desse for de leitura das arestas, você poderia, por exemplo, fazer um sort, né, em cada lista de adjacências. Eu não costumo usar isso muito, mas se precisar, você pode fazer. Tudo bem, gente? Já está aqui? A leitura mais ou menos vai demorar? Beleza. Bom, aqui eu coloquei alguns tipos de grafos, né? Não vai ser muito importante hoje, todos esses. Só esse aqui que vai ser importante para a aula de hoje. Mas são alguns nomes que às vezes é bom ter, né? Então, um tipo de grafo aí é o grafo completo. Grafos completos são grafos em que você tem um número de vértices e aí todas as arestas possíveis, né? Então, nesse caso aqui, você tem 5 vértices. E para cada par de vértices tem uma aresta ligando eles, então você vai ter 10 arestas, né, que é 5 escolhe 2. Já no grafo completo tem n escolhe 2 vértices, que é n vezes n menos 1 sobre 2. Não aparece muito, né? Mas enfim, se aparecer o nome dele aqui, ou o grafo completo. Grafo bipartido é um outro tipo de grafo aí. Bipartido por quê, né? Porque você consegue separar esses vértices aqui em dois conjuntos de forma que não tenha aresta ligando dois vértices do mesmo conjunto. Então, nesse caso aqui, os vértices 1, 5 e 6 estão desse lado daqui. Os vértices 4, 2, 3 e 7 estão do outro lado. E todas as arestas estão ligando só vértices de um grupo e outro grupo. Né? Tem várias coisas importantes sobre esse tipo de grafo aí, que a gente não vai abordar hoje, né? Só citando assim, que é um tipo de grafo importante. Aí tem o torneio que eu coloquei ali. Torneio só para colocar um tipo de grafo que é direcionado, né? Que é bem parecido com o grafo completo, na verdade, tem todas as arestas, só que cada aresta tem uma direção específica, né? Não é torneio porque você pode pensar que todo mundo jogou, que é uma situação de N pessoas, e todo mundo jogou contra todo mundo, e em cada partida alguém ganhou. E pode ficar aresta significa que um ganhou do outro, alguma coisa assim. Torneio de empate. E a árvore, que é essa aqui, eu não vou falar de árvore agora, porque eu vou falar mais tarde de árvore. Mas é só para vocês verem que tem várias classificações de grafo, né? Alguns merecem alguns estudos mais aprofundados. E é isso. Agora eu vou falar de FS, que é o principal algoritmo de grafo, eu acho, né? O algoritmo mais. Acho que é o primeiro que a gente tem que ver mesmo. E aí eu coloquei um problema motivador aí, para a gente entender onde que surge essa necessidade de um algoritmo como esse. Então, esse é o enunciado, né? Um país possui cidades, eu vou supor que o leite vai até 10 a quinta. As cidades são reais de 1 até n. E você pode pensar que o transporte das cidades, né? Se você quer ir de uma cidade para outra cidade, você faz através de rodovias. De mão dupla. São N rodovias. M vai até 200 mil. Cada rodovia liga um par de cidades. E para cada par de cidades existe no máximo uma rodovia ligando. Essa condição que eu falei, né? É mais para garantir que não vai ter duas arestas que a gente tinha feito aqui. Poderia ter, tá? Mas enfim, eu estou fazendo um caso mais simples. A gente vai supor que uma pessoa fictícia chamada Arthur vive na cidade S e ela quer viajar para uma cidade T, que ela quer escolher a cidade T, na verdade, né? De modo que é possível chegar de S a T utilizando uma ou mais rodovias. Aí você vai determinar de quantas formas Arthur pode escolher T. Essa possibilidade. Tudo bem com o problema motivador? Então, beleza? Tá. Bom, a primeira coisa que a gente faz é pensar como grafo, né? A gente vai entender como grafo, a gente vai ter um grafo G de N vértices e N arestas. Os vértices são cidades, as arestas são rodovias. Um vértice inicial, S, também que vai ter que ser dado. E você quer ver quantos vértices
podem ser alcançados a partir de S. Então esse seria o problema aí formulado com gráfico. Nesse exemplo aqui, a gente tem 9 vértices, 9 arestas e o vértice inicial, o vértice 2. Quais vértices a gente pode alcançar? Né? A gente pode alcançar o 6, o 7, o 8 e o 9. Partindo do 2, com 2 vértices aqui. Então a resposta seria 4. Estou supondo que você não pode escolher a própria cidade. Né? Tá. Aí primeiro eu acho que é relevante a gente botar mais uma definição aí, que vai ajudar a gente a resolver esse problema. Eu vou dizer que um grafo é conexo se para cada par de vértices existe um caminho entre esses dois vértices. O caminho, no caso, é uma sequência de arestas, né, de vértices, enfim. Então esse primeiro grafo aqui ele é conexo, porque tem caminho entre cada par de vértices, né, você pode ficar, então, entre o vértice 1 e 4 tem essa aresta aqui, entre o vértice 2 e 4 tem esse caminho aqui, ou essa própria aresta aqui, enfim. Cada par de vértices aqui tem um caminho. Isso não é verdade para esse grafo aqui, já que não tem caminho, por exemplo, entre os vértices 4 e 6. Então esse grafo aqui não é conexo, né? Posso até falar deles conexos, se eu estou falando assim. A questão é que mesmo que ele não seja conexo, sendo conexo também serve, isso que eu vou falar agora. Mas a gente pode pensar que o grafo é formado por algumas componentes conexas, né? Então eu vou falar que aí um subgrafo de G, subgrafo eu estou pensando como tipo alguns vértices e as arestas que ligam esses vértices aí. Esse subgrafo vai ser uma componente conexa se ele for maximal ou conexo. Se ele for conexo, é maximal. Mas fácil ver, acho que é bem simples entender o que são componentes conexas dentro. Né? Então as componentes conexas aqui seriam 3, 4, 2, 1, 6, 7, 8 e 5 aqui. E essas são as componentes conexas, esse grafo aqui tem 4 componentes conexas. Né? O que essa definição significa, né? 7 e 8, por exemplo, não é uma componente conexa porque não é maximal, eu posso aumentar e ficar conexo. E 3, 4, 8 não é uma componente conexa porque não é conexa, né? Esse subgrafo aqui. Então, fica bem definido, né? O que são as componentes conexas. Em particular, né? Um grafo conexo é um grafo que só tem uma componente conexa, que é ele inteiro. Tudo bem? Tudo bem com a definição aqui de conexo? Isso ok? Tá, agora a gente volta para o problema, né? A gente reduziu o problema até agora a descobrir quantos vértices pertencem à componente conexa de S. Né? Porque para um vértice T, se chegar a partir do S, quer dizer que tem um caminho entre S e T. Quer dizer que ele está na componente conexa do S. Então o problema é basicamente contar quantos vértices tem na componente conexa do S. Bom, agora a pergunta é como que a gente resolve isso de forma eficiente. Né? Calcular quantos vértices estão na componente conexa do S. E o que vai resolver isso é o algoritmo da DFS que a gente vai explorar aqui agora, beleza? O nome da DFS é porque em inglês é Depth First Search, que em português é busca em profundidade. Então é uma busca que é uma busca que vai. É um algoritmo de busca que prioriza a profundidade em algum sentido, né? Você vai sempre tentando aprofundar mais. Bom, o algoritmo de DFS ele vai explorar o gráfico de uma forma razoavelmente eficiente. O algoritmo ele começa com um vértice qualquer S, vai ser, no caso vai ser um vértice literalmente que a gente que é dado no problema. Né? A gente vai ter esse vértice, a gente vai ter um vetor de marcação também separado, que vai marcar para cada vértice eu coloquei errado ali, vai ter um T, coloquei vértice, mas vai marcar para cada vértice se ele foi visitado ou não. Eu vou explicar melhor né, como que isso vai ser implementado, né? Mas a ideia é que a gente vai andando pelos vértices, né, com as arestas, e a gente vai marcando se a gente já visitou o vértice ou não. A gente vai ter esse vetor de marcação que vai dizer isso. Tá. A gente vai começar no vértice S, mas no momento qualquer do algoritmo a gente vai estar no vértice V, qualquer entrada aí. O que a gente vai fazer nesse vértice V?
A gente vai marcar esse vértice como sendo visitado. Primeira coisa que a gente faz, então, se essa vértice vê, ele está visitado, né? Então, eu marco ele como visitado. E aí eu vou iterar por todos os vizinhos do V, com for pela lista de adjacência do V, né? Aí, lógico, se eu olhar para o vizinho do V, esse vizinho já foi visitado, eu não vou visitar ele de novo, não tem porquê. Então, se ele tiver marcado, a gente ignora esse vértice. Agora, se eu encontrar um vizinho que não está marcado, a gente chama a função DFS para esse vizinho de forma recursiva. Então, a DFS é um algoritmo recursivo. Tem uma maneira de implementar sem recursão, mas acho que a maneira recursiva é mais fácil. E, ao final do algoritmo, todos os vértices das componentes conexas de S estarão marcados. Vou até explicar melhor com um exemplo de um gráfico aqui, né? Então, sei lá. Nesse gráfico aqui que eu coloquei na luz aqui, né? Vou só numerar ele aqui. Tá, então imagina se gráfico acontecer com 9 vértices, né? E eu vou executar o meu algoritmo partindo do vértice 2. Como que seria, né? Bom, primeira etapa é marcar o vértice 2. Eu vou marcar com uma bolinha vermelha assim, certo? Para a gente resolver esse vértice. E a próxima coisa que eu faço é olhar para todos os vizinhos do 2 e ver se algum deles já não foi visitado ainda, né? Então, como comecei no 2, nenhum vizinho no 2 foi visitado. Então, sei lá, suponha, por exemplo, que o primeiro vizinho do 2, na lista de adjacências, é o do 5 aqui. Tá, olha para o 5 não foi visitado. Então, o que eu faço? Eu venho para o 5. Então, agora eu percorro essa daqui e vim para o 5. Como eu estou no 5, eu marco o 5 e olho para os vizinhos do 5, né, que não estão visitados ainda. Então, eu olho para o 6, por exemplo. 6 é o vizinho do 5. Então, como você não está visitado, eu venho para o 6. Aí eu marco o 6 e olho para o vizinho do 6, né? Você já tem um vizinho, que é o 5, e o 5 já foi visitado. Então, eu não vou entrar nesse vértice dessa maneira que eu estou fazendo aqui. Então, o algoritmo acabou no 6. A função recursiva, então ela volta para o 5. Continua olhando para os vizinhos do 5, né? O 5 vai ter dois vizinhos aí, o 3 e o 4. Eu vou supor que o próximo vizinho do 5 é o 3, então eu vou entrar no 3 e marco o 3. Agora eu vou fazer o mesmo coisa, olhar para os vizinhos do 3, né? Os vizinhos do 3 são o 2 e o 5. Ambos já estão marcados, então o algoritmo acaba no 3. Com a função recursiva, ela volta para o 5. Olha de novo para os vizinhos do 5, aí sei lá, o próximo pode ser o 2, que já está marcado, então eu entro no 2. Olho para o 4, o 4 não está marcado, eu entro no 4. Então eu venho aqui para o 4. O 4. Aí eu vou olhar para os vizinhos do 4, né? O vizinho do 4 é o 5. O 5 não foi. O 5 já foi visitado, então eu ignoro o 5. E acaba o algoritmo do 4 e volto para o 5, porque é a função recursiva. Agora todos os vizinhos do 5 já foram visitados. Eu terminei de olhar os vizinhos do 5. Então, pela recursão da função, eu volto para o 2. Agora o 2 pode, por exemplo, olhar para o 3, né? Já olhou para o 5, ele olha para o 3. O 3 já foi marcado, então ele ignora o 3. E aí ele vem para o 1. O 1 está marcado, vem para o 1. Aí o 1 vai olhar para o vizinho dele, o único vizinho dele é o 2, já está marcado, então ele ignora esse vizinho. Ah, tá, ele marca 1, né? Quando ele entra no 1 e marca 1. Acabado o vizinho do 1, ele volta para o 2. Acabou o vizinho do 2, acabou o algoritmo. Beleza? Quando acabou o algoritmo, se você olhar para como os vértices estão, né, os vértices marcados são exatamente os vértices que são atingíveis a partir do 2. Né? No caso 1, 5, 3, 6, 4, os 7 e 9 que não são atingíveis nem foram tocados. Né? Beleza, gente? Como
funciona aqui. Tem um edifício que eu coloquei aqui. Deixa eu voltar do começo, né? Para ficar mais claro o que vai acontecer. Ele vai começar a descer aqui no vértice 1, nesse caso aí. Ó, começa do 1, aí vai chegar o 3, o 5, o 7, aí acabou o vizinho do 7 e volta para o 3. Quando ele conclui, até deixa bonitinho, né? Ele muda o formato um pouco para ficar no formato de Java, já que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a ideia é essa, né? Ele vai passar por todos os vértices que são atingíveis a partir do vértice 1, tá? Então, eu coloquei aqui uma lente de código também, como implementar na DFS. Para vocês verem como é simples, né? Então eu vou chamar de DFS no vértice S, por exemplo, que vai ser no vértice inicial. Né? Primeira coisa que eu faço, né? Quando eu estou no vértice V, eu marco o V, então visita de igual a true, para dizer que agora não vou mais visitar o V. Depois eu faço um for pela lista de adjacências do V. Então, I igual a 0, menor que o tamanho da lista de mais. Aí eu olho para um determinado vizinho, eu olho para quem que é o vértice, né, da lista, que é o ADJ de V de I. Se esse vértice bis ainda não foi visitado, eu chamo a DFS para esse vértice bis. Né? É uma função recursiva, então tem que chamar ela mesma. Né? E ao final vai estar tudo certinho, assim como a DFS normal. Então, para resolver o problema que eu propus, né? A gente implementa essa função, a gente vai lá, chama a DFS no vértice S, que é o vértice inicial que é dado. Ao final, é só ver quantos vértices estão marcados como visited. Contar quantos tem, subtrair 1, né? Que o próprio S não pode contar. Agora, qual que é a complexidade? Né? Eu nem falei se isso acaba ou não, isso vai acabar, mas eu vou mostrar uma coisa mais forte que acaba, que é mostrar quanto tempo demora, mais ou menos. Bom, primeiramente a função é chamada em cada vértice, no máximo uma vez, certo? Porque eu chamo no vértice, daí eu marco esse vértice e depois eu nunca mais chamo nesse vértice. Então a função ela só é chamada no máximo uma vez em cada vértice. Então essa questão de chamar, as chamadas dessa função totalizam uma de n, beleza? A questão é aquele for, né? Que tem dentro da função, esse for aí dentro, né? Não vai ter usar, né? Se eu chamei a função no vértice V, aquele for, né, vai passar por todos os vizinhos do V. Né? Então, vai gastar odd bag de V, né? Para cada vértice V, só essa iteração por todos os vizinhos, que é o grau do tratamento da lista, né? Só que, assim, a gente já viu, né? Quando fica somando os graus. Então fica no total, né? Como a função basicamente ela marca o vértice, a chamada no vértice, ela marca o vértice, e depois ela itera por todos os vizinhos, a complexidade fica justamente essa, né? No pior dos casos, n, né? Mais a soma dos graus. E a soma dos graus é 2n, que a gente já tinha provado antes. Então a complexidade do DFS é ela de n mais n. Como a gente tinha visto lá que o n vai até 10 a quinta, ou n vai até 2 vezes a quinta, então fica de boa. Em geral vai passar tranquilamente. A estimativa que a gente costuma fazer é que 10 a oitava operações dá mais ou menos um segundo, né? Nesse caso dá 3 a quinta, então não pode dar muito mais do que 1 milissegundo e não tem nenhum problema. Tudo bem, gente? Com as análises de complexidade aqui? Agora uma observação que acaba sendo importante, não para esse problema, mas para outros problemas às vezes, né? É que eu só vou visitar todos os vértices que são atingíveis a partir do vértice S, né? Então, na verdade mesmo, esse n mais n aqui, né? Eu não preciso do n no gráfico inteiro, o n no gráfico inteiro. A complexidade é proporcional ao número de vértices da componente conexa mais o
número de arestas da componente conexa do vértice que a gente tinha inicialmente, né? Ou seja, se eu chamasse uma DFS para cada componente conexa, a complexidade total ia ser a soma dos tamanhos de cada componente conexa, em termos de número de vértices, mais o número de arestas de cada componente conexa, que é N mais N. Então, mesmo que eu chamasse uma DFS para cada componente conexa, por algum motivo, a complexidade total ainda seria O de N mais N. Nesses programas de memorização, mas tem muitos programas que a gente precisa disso, né? Então, a gente vai chamar para cada componente conexa e fazer alguma coisa com isso. Tudo bem, gente? Aqui, como resolver o problema com essa função da FS, a gente vai chamar a função da FS no vértice inicial e no final a gente vai contar quantos vértices estão marcados. Beleza? Agora eu vou falar de árvores, né? Bom, isso aqui é um assunto bem importante, né? O que é uma árvore? Uma árvore é um tipo especial de grafo, não direcionado e simples, né? Uma árvore é um grafo conexo e assínclico. Então, conexo no sentido de que eu já falei, né, que cada parte de vértice tem um caminho de duas vezes. E assínclico, então não tem ciclo na árvore. Isso é uma árvore, por exemplo, né? Uma árvore bem grande não, né? Depende do... São 12 vértices, são 11 arestas, se você contar. Cada parte de vértice é conexa, né? Claramente conexo. Cada parte de vértice tem um caminho de dois. E claramente é assínclico, né? Dá pra ver que não tem nenhum ciclo. Então isso é uma árvore, beleza? A primeira propriedade de árvore que é importante é essa aí, né? Uma árvore é maximal acíclica, minimal conexa. O que significa ser maximal acíclica e minimal conexa? Maximal acíclica quer dizer, por definição, não tem ciclo, né? Só que se eu colocar qualquer aresta mais, vai formar um ciclo. Então, se eu colocar uma aresta, por exemplo, ligando os vértices 4 e 9, vai formar um ciclo, né? 4, 9 e 1. Se eu ligar os vértices 6 e 1, vai ter um ciclo ligando os 6, 1 e 2. Se eu tiver botar uma aresta ligando 2 e 8, vai ter um ciclo 1, 2 e 8, assim por diante. Minimal conecta no sentido de que qualquer aresta que eu removo vai desconectar o gráfico, né? Então, se eu remover a aresta 8, 11, não vai ter mais caminho entre 8 e 11, por exemplo, né? Então, é nesse sentido que ela maximal sempre é minimal conexa. Não é difícil de provar isso que eu falei, né? Mas eu acho que eu vou mais pra frente essa afirmação agora. Bom, árvores são só isso, né? São grafos que é conexo e cíclico. Mas tem problemas que são só de árvore, né? Que o grafo dado na entrada dela na árvore, ele afirma isso no enunciado. E nesses casos, quase sempre a gente vai gostar de enraizar a árvore, né? Geralmente a gente pensa na árvore enraizada. O que é enraizar a árvore, né? Vou ter um desenho aqui que é uma demonstração, né? Então, esse primeiro grafo aqui é o grafo anterior, né? Esse grafo aqui é o mesmo grafo. Então, enraizar a árvore é quase uma maneira de visualizar a árvore, né? A gente vai pensar dessa forma aqui. Eu enraizei no vértice 1. Geralmente não importa qual vértice você enraiza, às vezes não importa. Mas a gente vai assim, a raiz é em cima, não sei porquê, a raiz é em cima sempre. E aí a gente vai, cada vértice tem o próprio pai, né? Então, por exemplo, o pai do 5 é o 4, a gente vai pensar numa árvore genealógica, né? Mais ou menos. Cada vértice tem exatamente um pai, seria o pai do cara de cima, menos a raiz. E tem alguns filhos, né? Então o 2 tem 2 filhos, que são 3 e 6. O 7 não tem nenhum filho, né? E pensar na árvore, né, com essa estrutura, né,
dessa forma enraizada, geralmente é bem útil, tá? A gente pode enraizar geralmente qualquer vértice. A gente escolhe o vértice 1 porque é mais fácil de implementar, né? O vértice 1 e a maneira de a gente pensar de como que a gente enraiza, né, de fato, a árvore, a gente pode pensar que a gente só chama uma DFS no vértice 1, tá? Por quê? Toda vez que eu entrar num vértice, esse vértice vai ser com filha. Então, o 1 ele vai chamar para o 9, para o 4, para o 8 e para o 2, né? Se você olhar na primeira conexão, justamente fiz um nessa maneira que eu fiz aqui, né? O 9 não vai chamar para mais ninguém, porque o 9 não tem mais nenhum outro vizinho. O 4 vai chamar para o 5, o 5 vai virar para o 4, e assim por diante, né? Então, é por isso que pensar nesse algoritmo, como ele funciona numa árvore, já é uma maneira boa de entender por que ele por que dá para interpretar a árvore dessa forma aí. Uma coisa que eu não falei é uma nomenclatura aí de árvore, né? Que são as folhas, que eu acho que o conceito também é razoável, né? Você pensa como a árvore que está lixando aqui de cabeça para baixo, você vai pensar que as folhas são vértices de grau 1. Tá? Então aqui nesse caso as folhas são 9, 5, 12, 7, 10. Não, 3 também, né? 9, 5, 12, 3, 7 e 10. São todas as folhas aí desse gráfico. Dá para ver ele também, né? Aqui outro gráfico lá, que é o mesmo gráfico, né? Enfim. Tem alguns problemas que vão pedir para você enraizar no vértice específico. Se esse vértice específico for uma folha, você não conta como folha, por algum motivo, mas depende do problema. Aí você tem que ver justamente como é o problema. Deixa eu ver se vai dar. Bom, agora eu vou provar alguns fatos de árvore, tá? Primeiro eu vou provar que toda árvore de pelo menos 2 vértices possui pelo menos 2 folhas. Esse fato em particular não é muito importante por si só, mas às vezes ele é útil para provar algumas outras coisas sobre a árvore. Vou provar aqui na lousa esse fato. Eu não sei se eu deixei claro, mas pela maneira que eu defini um caminho num gráfico, eu vou considerar que todo caminho tem só vértices distintos no caminho, então o caminho não repete vértice, não repete arestas, né? Então eu vou... Então, claramente, né, quando a gente está falando de uma árvore que tem um número finito de vértices, não tem um caminho infinito. Todos os caminhos são finitos, então eu posso tomar o maior caminho da árvore. Então, dado uma árvore de 2 vértices, eu vou dar o maior caminho da árvore. Então, vai ser uma coisa assim. Suponha que esse aqui é o maior caminho da árvore, beleza? Bom, agora eu vou olhar para esse cara aqui da ponta, do maior caminho da árvore. O maior caminho, né, só lembrando que é um número de... Eu posso pensar que o tamanho desse caminho é um número de arestas, né? Uma coisa assim. Então, vamos lá. Esse é o maior caminho da árvore. Aí, a pergunta que a gente vai fazer é, qual que é o grau desse vértice da ponta aqui? Esse vértice da ponta aqui tem grau pelo menos 1, né? Que é esse último vizinho dele aqui. Esse cara pode ter grau 2 ou mais 2? Pode ter mais algum outro vizinho? Bom, se ele tiver um vizinho para fora do caminho, se isso aqui acontecesse, então é falsa a minha suposição de que esse caminho aqui é o maior caminho da árvore, né? Porque ele tem um caminho maior. Então, se ele tem algum vizinho, esse vizinho não pode estar para fora do caminho. Então, isso aqui não pode acontecer. Então, se ele tem algum vizinho, esse vizinho está para dentro do caminho. Só que se esse vizinho estivesse para dentro do caminho, por exemplo, aqui assim, então ele é um ciclo. E a árvore não tem ciclo. Então, esse cara não tem nenhum vizinho para fora do caminho, nem outro vizinho para dentro do caminho. Então, de fato, esse vértice da ponta tem só um vizinho, que é esse cara aqui. Em particular, né?
como esse vértice aqui, então ele tem que integrar alguns, esse cara aqui é uma folha, esse cara aqui também é uma folha. Beleza? Então, por isso toda árvore tem duas folhas, pelo menos. Toda árvore de pelo menos 2 vértices tem pelo menos 2 folhas. Um exemplo de árvore que tem exatamente 2 folhas, né? No caso, a única árvore que tem exatamente 2 folhas, que é essa própria uma linha, né? A árvore de linha tem sempre 2 folhas. Se a árvore não for uma linha, dá para provar que ela tem mais folhas, pelo menos 3 folhas. Mas toda árvore vai ter 2 folhas. Eu vou usar esse fato para provar um outro fato que é um pouco mais importante, eu acho. Que é esse fato aí. Toda árvore de inverso possui exatamente N menos arestas. Esse fato é muito importante. Né? É até bem legal, né? Uma árvore que a quantidade de arestas de uma árvore sempre depende só do número de vértices, né? Mas você não sabe como uma árvore, você sabe quantas arestas ela tem. Bom, tem mais uma maneira de pensar por que isso é verdade. Uma maneira é você pensar em mais desenhando a árvore. Então, se for desenhar a árvore, começa desenhando um vértice, aí tem que fazer uma aresta e um novo vértice. É uma aresta, um vértice, é uma aresta, um vértice, uma coisa assim. Então, toda vez que eu coloco uma aresta, eu tenho que colocar um outro vértice. Então, o número de vértices é um a mais, né? Porque tem o primeiro vértice. Uma maneira de pensar assim, uma maneira um pouco mais formal de demonstrar isso seria com indução. Imagino que vocês já tenham visto indução. Né? Eu vou provar que toda árvore de tamanho N, toda árvore com N vértices tem N menos uma arestas com indução. Isso é gráfico, tem que tomar um pouco de cuidado para que você vai fazer. Então, sei lá, como que eu provo isso? Primeiro eu vou provar o caso da base, né? A base seria tipo N igual a 2, supondo que toda árvore tem pelo menos 2 vértices. Você pode também pensar em árvore de um vértice. Mas eu vou fazer o caso N igual a 2, que é tipo. Tem 2 vértices, né? Esses 2 vértices tem que ter uma aresta ligando 2 para o vértice conexo. E não pode ter mais nenhuma aresta, então acabou, né? Legal, pronto. Nesse caso N igual a 2 é assim: você tem 2 vértices e uma aresta só. Essa é a base de indução. Aí supõe que a informação na verdade é para N menos 1, então supõe que toda árvore tem N menos 1 vértices, tem N menos 2 arestas, totalmente. E como que eu provo o passo antigo, né? Pega uma árvore, eu vou provar para o N, né? Então pega uma árvore de N vértices, qualquer. Uma coisa assim, uma árvore qualquer aí, para mostrar que a árvore tem exatamente N menos 1 arestas. A ideia é, pelo fato anterior, né, que eu provei, a árvore ela tem folha, né, ela tem pelo menos uma folha. Tem pelo menos 2, mas em particular tem pelo menos uma folha. Beleza, então remove essa folha. Então nesse caso aqui eu vou pegar uma folha genérica, né, que eu sei que existe. Eu vou cortar essa folha, então eu vou apagar o vértice, que é a folha. E apagar a aresta também, né? Tem essa folha aqui. Quando eu faço isso, né? Olha para o resto do gráfico que sobrou. Ele é conexo, né? Porque se ele era conexo antes, ele continua sendo conexo agora, porque eu removi só uma folha. Por quê, né? Para ser conexo, para cada parte de vértices tem que ter pelo menos um caminho ligando esses vértices. E nenhum caminho passava por esse vértice, né? Porque esse vértice aqui é solitário, não tem que acrescentar nesse vértice e você não pode chegar nele próprio, né? Então esse vértice esse gráfico continua sendo conexo, continua sendo acíclico, né? Se eu tirei um vértice uma aresta, não tem como criar um ciclo. Então esse gráfico sem essa folha é uma árvore ainda. É uma árvore de N menos 1 vértices. Então, por hipótese de indução, essa árvore menor aqui tem N menos 2 arestas, porque ele tem N menos 1 vértice, então por hipótese de indução ele tem N menos 2 arestas. E aí, na hora que eu volto com esse vértice aqui, tem uma arestinha aqui, então, né, esse nosso gráfico tem exatamente N menos 1 arestas. Beleza? Ok.
Outra maneira de pensar até mais simples do que isso aqui é uma demonstração mais formal, matemática, né? Mas a gente pode pensar que a gente pode tentar enraizar a árvore, mas a gente pensar na árvore enraizada fica bem mais simples de entender por que o número de arestas é exatamente o número de versos menos 1. Então, sei lá, se eu só... Eu vou pegar esse gráfico aqui, vou iniciar no vértice 1. Normalmente a gente vai no vértice 1, né? Vai ficar uma coisa tipo assim. 3. 4. 4 tem... Bom, essa é uma maneira de pensar na árvore enraizada, né? Quando a gente fala de árvore enraizada, a gente tem uns termos tipo pai e filho, como eu falei, né? Então, 3 é filho do 1, 4 é pai do 5 e do 8. A gente pode falar também de profundidade, né? Então, por exemplo, eu posso falar que o 1 tem profundidade 0, profundidade 1, profundidade 2, profundidade 3, assim por diante. Posso falar de altura, então posso falar aqui. Essa árvore enraizada no 1 tem altura 4, altura 5, depende da convenção que você usa. A gente pode falar de relação de ancestralidade, né? Também, tipo, o 4 é ancestral do 6, por exemplo, o 6 é descendente do 3, coisas assim que eu quero falar também. Esses termos são importantes. Mas eu quero mostrar, aqui falta de ser menos uma aresta, você pode só olhar, perceber que cada vértice tem um pai, né? Então, menos a raiz não tem pai, todo outro vértice tem exatamente um pai, e está ligado então o pai aqui por uma aresta. Então, cada vértice na raiz está gerando uma aresta, né? Então, isso é você. E aí dá exatamente menos uma aresta, beleza? Bom, outra coisa que é bem importante é que se tem um gráfico que satisfaz aqui tem 3 afirmações, coloquei aí. Como que eu sei que o vértice é uma árvore, que um gráfico é uma árvore, né? Primeiro tem aqueles fatos lá que eu tinha aquela definição, né, que tem que ser conexo e acíclico. Mas na verdade, se você tem essas 3 afirmações aí, quaisquer duas dessas afirmações implicam na terceira e, portanto, que tem uma árvore. Bom, se o termo possui ciclos e é conexo, é bem óbvio, né? Que foi a definição de uma árvore, e aí vai fazer que é igual a menos 1, pelo que a gente já provou. Se T não possui ciclos, vou fazer tanto faz na verdade, né? Se T não possui ciclos e o número de arestas é igual ao número de vértices menos 1, então o gráfico ele tem que ser conexo, né? Bom, uma maneira de enxergar isso, né? É pensar, tá. Supõe que T não possui ciclos, né? Bom, se T não possui ciclos, então para provar que ele é uma árvore, tem que mostrar que ele é conexo, né? Se T fosse desconexo, se não fosse conexo, a gente poderia, como eu já tinha falado, separar em vários componentes conexos, né? Então a gente tem uma componente conexa aqui, uma componente conexa aqui, sei lá, algumas componentes conexas aí, mais de uma componente conexa, se T não tivesse, enfim.
né, se não fosse conexo. Eu estou supondo que T não possui ciclo. Se T não possui ciclo, cada uma dessas componentes conexas aqui também não tem ciclo, né? Então, se cada componente conexa dessas não tem ciclo, e é conexa, né, porque é uma componente conexa, então cada componente conexa é uma árvore. Quando a gente tem um gráfico que são várias árvores, né, a gente chama de floresta, né, por um motivo bem natural. Então, uma árvore em particular é uma floresta, né? Então a gente tem uma floresta. Então se a gente tem, sei lá, C componentes conexas. C. Essa componente aqui, né? Suponha que ela tem, sei lá, N1 vértices, N2 vértices, e assim por diante, né? Suponha que cada componente tem uma quantidade assim de vértices, né? Então, a gente tem uma coisa assim, né? O N, o número de vértices total, é igual a soma do número de vértices, e a quantidade de arestas, né? Como cada uma árvore, o que a gente já mostrou, né? A componente 1 tem N1 menos 1 arestas, a componente 2 tem N2 menos 1 arestas, a componente 3 tem N3 menos 1 arestas, a componente C tem NC menos 1 arestas, né? Então a gente teria essa condição aqui. Então, o que valeria é que o número de arestas total é tipo N menos 1 mais N2 menos 1 até NC menos 1, que é abrindo esse parênteses aí, né? Ficaria tipo N1 mais N1 mais N2 até NC. Aí juntando esses menos 1 aqui vai ficar menos C. E essa soma daqui é N1 mais N2 até NC dá N. Então o número de arestas fica N menos C. Eu estou supondo que o número de arestas é N menos 1, né? Então C menos C é igual a N menos 1. Isso aqui implica que C é igual a 1. Então tem uma componente. Se ele tem uma componente que é conexo, então ele é conexo. E essa aqui foi uma árvore. Então, de fato, né? Se ele é acíclico e tem N menos 1 N menos 1 arestas, ele é uma árvore. Outro fato é que se ele é conexo e tiver N menos 1 arestas, ele também é uma árvore, né? Isso que eu vou tentar provar aqui também. Bom, se eu tenho N vértices, né? Se eu tenho N vértices, eu tenho N maior que 2, e tenho 0 arestas, por exemplo, com certeza ele não é conexo, né? Isso é um fato, né? Bem natural. Então acho que a melhor maneira não sei se é a melhor maneira, mas uma maneira de provar isso, né? Que se o gráfico conexo tem N menos 1 arestas, ele é uma árvore. Suponha que ele possui ciclo, né? Eu quero mostrar que ele não tem ciclo, então suponha que ele tem ciclo. Eu vou fazer um algoritmo eu vou tirar as arestas enquanto tiver ciclo. Então, como que vai ser esse algoritmo, né? Algoritmo teórico, né? Não vou implementar nem nada disso. Eu só vou, sei lá, pensa que eu tenho um ciclo. O algoritmo vai ser, eu tenho um ciclo, eu vou escolher uma aresta qualquer desse ciclo e remover essa aresta. Beleza? Então, eu vou fazer isso enquanto tiver pelo menos um ciclo.
Então, nesse caso aí, se tem um ciclo desse, eu poderia escolher esse ciclo aqui e apagar essa dessa daqui, por exemplo, né? Eu vou fazendo isso várias vezes, até não ter mais ciclo. Bom, obviamente esse algoritmo vai acabar, né? Não tem, sei lá, se não acabasse, eu esgotaria o número de arestas do grafo e aí não teria ciclo, então uma hora vai acabar. Só que eu estou supondo que ele é conexo, né? E repara que quando eu removo uma aresta de um ciclo, eu tenho um grafo que é conexo. Se eu removo uma aresta do ciclo, a conexidade dele se mantém. Né? Por que se mantém? Porque qualquer caminho antes que antes passava por essa aresta aqui, né? Esse caminho ele passava pela aresta que eu removi. Agora, para remover a aresta, essa aresta aqui eu posso só tipo, dar a volta no ciclo. Então, toda vez que eu removo uma aresta no ciclo, eu não tenho a conexidade do grafo. Então, sei lá, eu vou removendo as arestas, né? Supondo que ele tem ciclos, eu vou removendo as arestas até não ter mais ciclo. Suponho que eu removi tipo, K arestas. Suponho que eu removi K arestas. Se eu remover K arestas, eu sei que eu tenho um grafo que ele é conexo, porque ele começou conexo e quando eu removo a aresta do ciclo ele é conexo. E ele é cíclico, né? Porque se ele tivesse um ciclo, eu teria removido mais uma aresta. Então eu removo essas K arestas nesse algoritmo aí. Eu tenho um grafo que é conexo e que é acíclico, então eu tenho um grafo que é uma árvore. Então, eu tinha N arestas, né? Eu tirei K arestas. E agora eu tenho um grafo que é uma árvore. E por ser uma árvore, ele tem N menos 1 arestas. Só que o N, eu estou supondo que é N menos 1, então fica aqui N menos 1 menos K é igual a N menos 1, K é igual a 0. O que é falso porque eu supus que eu removi pelo menos uma aresta, né? Então, se o grafo ele tem N menos 1 vértices e é conexo, ele também é uma árvore. Então, por isso que quaisquer duas dessas condições implicam uma terceira função implicam por uma árvore. Essa informação é bem importante também, né? Que é o tamanho de caracterizar uma árvore. Um grafo de uma árvore é C, somente C. Para cada par de vértices, eu coloquei errado, existe um único caminho que os conecta. Então, uma outra maneira de dizer que é uma árvore, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: às vezes você vai encontrar um enunciado que ele vai falar alguma coisa do tipo. Vai escrever geralmente como um país que tem cidades e que as cidades estão ligadas por rodovias e alguma coisa assim. E aí você vai ter. Que é um gráfico, né? E ele vai falar o seguinte: ele vai falar lá que para cada par de cidades tem exatamente um caminho que tem essas duas cidades. Então, né? Se ele dá essa condição, fala assim, sempre tem exatamente um caminho que liga, então é uma árvore. É uma outra maneira de descrever uma árvore, porque cada parte de vértice tem exatamente um caminho que liga, né? Por quê? Bom, se não é uma árvore, ele vai dar um gráfico. Se esse gráfico que ele está dando aí não é uma árvore, então ele ou ele não é conexo, ou ele não é acíclico. Se ele não for conexo, bom, se ele não fosse conexo, então seria falsa essa informação já, né? Porque se ele não fosse conexo, existe um par de vértices que não tem um caminho que eles, então não existia exatamente um caminho. Então ele é conexo, com certeza. Ele é acíclico, sim, né? Porque se não fosse acíclico, quer dizer que se tivesse um ciclo, então teria uma coisa tipo. Sei lá, uma coisa tipo assim. E aí, né, claramente.
claramente não vai... Né? Aquela última afirmação lá não seria verdadeira, né? Porque, sei lá, os vértices... Sei lá, esses vértices 1 e 2 aqui, né? Eles têm um caminho que liga eles, que é esse caminho, que é essa aresta aqui. Só que eles também têm outro caminho que liga eles, que é esse caminho daqui. Então, seria falso a afirmação de que para cada parte de vértice tem exatamente um caminho, que é 2 aqui nesse caso, né? Pelo menos. Então, essa é a maneira de caracterizar o grafo. Um grafo numa árvore, né? Essa definição aí. E é isso é uma árvore. Agora eu vou... Um fato que é importante, né? Que não vai usar muito hoje, mas que é um fato também bem importante. Que é a DFS. Quando a gente faz uma DFS num gráfico qualquer, a DFS ela não... Você não precisa adaptar ela numa árvore, né? Pode ser num gráfico qualquer aí, seja conexo, né? Se o gráfico conexo ele vai passar por todos os vértices. Só que a questão é, toda vez que a gente vai num vértice todo na DFS, a gente está passando por uma aresta, né? E tem algumas arestas que a gente se recusa a passar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quando ele estava no vértice 7 ali, ele olhou para o vértice 3, só que ele viu que o vértice 3 já estava marcado e não foi. Então, aquela aresta 7 lá e não passou. Se a gente marcar todas as arestas que a gente passou, né, supondo que o gráfico conexo, vai formar uma árvore, tá? Isso é um fato que é realmente importante. Por que isso vai acontecer? De novo, cai na definição de árvore, né? Vai passar por todos os vértices, né? Sempre vai, enfim, acho que é razoável assumir que vai passar por todos os vértices que são atingíveis a partir do vértice inicial. E então vai ser conexo, né? O gráfico formado por essas arestas pretas aí vai ser conexo por essas arestas escuras. Vai ser acíclico, né? Porque como eu não entro num vértice que já foi marcado antes, não vai voltar para o vértice que já passou antes. Então ele não vai formar ciclo nenhum. Então vai ser essas arestas vão formar um gráfico conexo, acíclico. Então vai formar uma árvore, né? Eu tenho um conjunto de arestas que vai formar uma árvore no gráfico, beleza? Eu vou comentar mais um problema, tá? Que daria para resolver com o DFS, que eu acabei não voltando nos slides. Mas é um problema que vocês vão ver que é bem parecido com o problema anterior, para ver como outra maneira de usar uma DFS, né? Que é tá bom, só mudar um pouquinho, né, essa noção aqui, eu vou supor agora que tem unicidades e tal, mas sei lá, ele vai, sei lá, o Arthur ele não mora nos países, esse país aí que tem unicidades, ele não mora nesse país, ele quer escolher uma cidade para ele viajar, né, ele vai escolher uma cidade para ele ir nessa cidade, e vai conhecer todas as cidades que ele consegue alcançar com rodovias, né? Então, a viagem dele, ele vai definir a viagem dele como um conjunto de todos os vértices que ele visitou, todas as cidades que ele passou. E aí, você quer saber de quantas maneiras ele pode fazer essa viagem, né? Desconsiderando as ordens. Tem rolando aqui para dizer que você quer contar o número de componentes conexos, né? Como você faz isso? Como você conta o número de componentes conexos no gráfico? É um problema também que é bem próximo disso, né, que a gente falou aqui. Mas só para falar do fato que eu não tinha falado. Não falar do fato, para usar o fato que eu falei e não mostrei para que é útil, né? Então, como a gente já viu, se a gente usar uma DFS para
se a gente partir de um vértice e executar uma DFS nesse vértice, a gente vai passar por todos os caras da componente dele, né? Então, se a gente quer contar quantas componentes tem, a gente pode só executar uma DFS para cada componente, e toda vez que eu começo a executar uma DFS, eu somo em um número de componentes. E no final, outro número de componentes começa do gráfico, beleza? Qual fato eu estou usando aqui para mostrar que isso é bom? Estou usando esse fato da... Estou usando esse último fato que eu coloquei aí, que eu achei que eu devia ter colocado no programa, mas não coloquei, mas que é, sei lá, que é exatamente o que eu falei, né? Então, quando eu executo uma DFS numa componente connexa específica, eu marco todos os vértices daquela componente, então fica proporcional ao número de vértices daquela componente mais o número de adresses daquela componente. Só que eu somar o número de vértices de todas as componentes da M, se eu somar o número de adresses de todas as componentes da M, então fica no total N mais N. O código é bem simples, né? A DFS. Eu posso implementar daquele jeito que eu tinha implementado aqui atrás. Isso aqui. E aí, se eu quisesse contar quantas componentes tem, eu poderia na main lá fazer um for, uma coisa assim, for. Então, isso aqui já resolveria o problema, né? Eu vou passar por todos os vértices do grafo, né, inicialmente, e eu vejo se um vértice não está listado ainda, eu aumento o número de componentes encontrados em 1 e chamo a DFS nesse vértice. Qual que vai ser o efeito disso, né? No começo, ninguém está marcado, né? Não chamei a DFS de uma vez. Então, o vértice 1 não vai estar listado. Aí ele vai... Tá, então o vértice está listado, ele vai marcar todos os componentes, todos os vértices na componente do vértice 1 e aumentar o número de componentes em 1. Beleza. Aí ele vai olhar para o vértice 2. Se o vértice 2 está na componente do vértice 1, então ele já foi visitado, então não vai entrar nesse if daqui. Se o vértice 2 não está marcado ainda, quer dizer que o 2 não está na componente 1. Então, ele vai entrar nesse if e vai marcar todo o vértice da componente do 2. Então o que vai acontecer vai literalmente chamar DFS pelo menos uma vez em cada vértice que tem alguma componente conexa. E exatamente, pelo menos uma vez não, exatamente uma vez, porque depois eles vão estar todos marcados e não vai entrar nesse if. E aí no final desse for aqui, o número de componentes vai ser igual ao número de componentes do gráfico, né? Bom, o código da DFS é esse aqui. Uma coisa que... Esse código aqui, né, ele é bem pequeno, né, mas assim, cada problema quase todo problema que... Tá, não vou falar todo problema, mas muitos problemas de gráfico a gente vai ter pela DFS. E nem sempre vai ser a DFS desse jeitinho assim, normalmente não é desse jeitinho assim. Normalmente a gente vai precisar fazer mais alguma coisa, né? Então, por exemplo, contar um componente connex, contar quantos vértices tem um componente é só uma coisa, né? Mas, por exemplo, eu poderia, cada vértice tem um valor ali, um custo, e eu quero saber a soma dos valores de todos os vértices do componente.
que eu faria, né? Eu poderia, né, é uma DFS também. E aí a gente vai geralmente ficar digitando esse código aqui, da DFS. Então, só lembrando qual que é a lógica desse código, né? Eu estou no vértice aqui, assim. Aí eu vou olhar para todos os vizinhos desse vértice. E aí, toda vez que o vizinho não está marcado, eu entro no vizinho, de forma recursiva, e assim para assim, sucessivamente, né? Então é muito bom a gente ficar pensando nessa lógica. Tipo, tá, eu vou entrar no vértice vizinho agora, e aí, né? O que eu quero, né? O que eu quero saber disso aí, né? Eu posso, por exemplo, manter uma variável global e toda vez que eu entrar no vértice eu somar alguma coisa, né? Eu somo 1, somo 2, alguma coisa assim. Então, esse código aqui, ele é bem simples, é bom ele ser bem simples, mas é importante a gente saber também, toda vez que a gente vai ter que mudar, quase todo ano a gente vai ter que fazer uma modificação nesse código aí, né? Botar alguma coisinha e tal. Até, sei lá, arrisco dizer que principalmente em problema de árvore. A gente vai fazer muito DFS em problema de árvore, né? Quando a gente chama DFS quando a gente quer enraizar a árvore num vértice específico lá. Quando a gente quer enraizar a árvore num vértice específico, o que a gente normalmente faz é chamar DFS na raiz que a gente quer usar, né? Quando a gente chama DFS na raiz, a gente vai ter aquele efeito lá de que a gente vai sempre o pai e o filho, né? A gente vai começar na raiz aqui e vai descer, chama DFS aqui, aí a gente chama aqui, aí volta. Então, quando a gente chama uma DFS na raiz, a gente vai sempre ter esse efeito de ficar descendo na árvore, de ficar fazendo coisas, enfim, né? E principalmente quando for problema de árvore, a gente vai ter que acabar mexendo nesse código de alguma forma. Porque essa estrutura, ela é útil, por exemplo, quando lidar com subárvores, né? Tipo, isso aqui é uma subárvore e tal. Então, se por algum motivo eu quiser contar, né, para essa árvore aqui, quantos vértices, sei lá, eu quero contar para esse vértice aqui, quantos descendentes ele tem, por exemplo, né? Por algum motivo eu tenho essa raiz e eu quero achar para cada vértice quantos filhos ele tem. Como eu faria isso, né? Seria uma modificação particular da DFS. Qual é o tamanho, como é o tamanho de cada subárvore? Bom, para achar o tamanho de cada subárvore, eu provavelmente faria uma coisa do tipo. Eu chamaria DFS, né? E aí tá. Eu vou ter. Faz aquela coisa que é padrão de DFS, main mark. Aí eu vou iterar pelos vizinhos, então. E aí eu faço algo do tipo. Que é o código normal da DFS, né? E aí o que eu estou falando tá, eu quero calcular para cada vértice quantos filhos ele tem, né? Qual é o tamanho das subárvore dele. Então, uma coisa que eu posso fazer, né, para resolver esse problema aí, seria fazer alguma coisa do tipo, eu declaro aqui fora
um vetor que vai armazenar para cada vértice eu quero calcular, né, que é o tamanho da subárvore do vértice. Normalmente, né, a subárvore eu estou definindo aqui como sendo, dado esse enraizamento aqui, a quantidade de vértices que para baixo. Né? Bom, quando eu chego no vértice V, eu sei que tem pelo menos um, né, que é o próprio vértice V. Então, aqui, eu começo definindo como sendo 1. Nessa vai fazer alguma coisa assim. E aí toda vez que eu encontro quando eu chego num vis, né, um cara que não vai marcar ainda, é um filho desse cara, né, pela maneira que a DFS funciona, mas quem é um filho desse vértice que eu comecei, do vértice que eu estou agora. Perceba que o tamanho da subárvore num vértice qualquer é justamente 1, né, que é o próprio vértice, mais a soma da subárvore escala nos filhos, né? Então, nesse caso aqui, a subárvore desse cara aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse cara tem 8 filhos, né? 8 descendentes. O tamanho da subárvore dele é 8, que é justamente 1, mais 3, mais 1, mais 3, que é o tamanho das subárvores deles. Então, eu chamo recursivamente aqui a função para o fruto dele, né? E quando eu terminei essa chamada recursiva aqui, eu acabei de calcular o tamanho da subárvore do filho dele. Então, eu venho aqui e coloco tipo, sub de V mais igual. Então, vou acrescentar a quantidade que eu acabei de calcular. E aí, no final dessa DFS, eu vou ter passado por todos os filhos dele, chamado todas as subárvores, então vai estar tudo certinho. Vai notar aqui para as folhas, né? As folhas não vão entrar nesse folha aqui, porque o tamanho da subárvore, o tamanho dos adjacentes dela é 1. Então, não, vai entrar nesse folha, mas o primeiro cara que entrar não vai entrar nesse if, né? Porque é o pai dela que vai resultar. Então, o subárvore dessa vai ser exatamente 1. E aí, no final dessa chamada recursiva, vai ter o valor de sub de V vai ser exatamente o tamanho da subárvore do V. Portanto, vai dar certo. Né? Então, se a gente quisesse resolver esse problema aqui, ia ser isso. Esse problema, né, de calcular o tamanho da subárvore parece pra caramba. Várias vezes você tem que fazer isso. Estou mostrando ali para mostrar que vira e mexe não, quase sempre a gente vai ter que pegar esse código do DFS e modificar ou dentro do if, né? Ou às vezes aqui fora, às vezes eu termino de passar pelo if no vértice e quero fazer alguma coisa. Então a gente precisa saber. A parte do programa de DFS vai envolver isso, manipular a função DFS. Às vezes a gente quer calcular uma coisa para cada nível da subárvore, né? Porque uma DFS não é bom só ter como uma faixa preta assim. É bom você entender como ela funciona para saber ficar modificando e usar sempre que for necessário. Né? Às vezes você tem que modificar a DFS em casos em que o gráfico não é uma árvore, às vezes você quer transformar o gráfico em uma árvore dessa maneira aqui, né, que esse vídeo mostra. Enfim, só quero dizer que eu estou jogando aqui um pouco para afirmar que é um algoritmo que é importante você saber exatamente como ele funciona. Não quase todos os algoritmos, né, tem algoritmos que ninguém sabe como funciona, você só copia os códigos e aí funciona. Mas esse é um algoritmo que é bem importante você entender bem o funcionamento dele. Essa foi a aula de hoje. A lista está mais no coisa, né? Eu espero que a lista de exercícios esteja lá no link correto. Esse aqui é o QR Code para pegar a presença da aula de hoje. E é isso, a gente vai ficar aí para fazer os exercícios da lista. A gente vai ficar aqui até mais um tempo, beleza? Só isso, gente. Obrigado.